João 6:24 diz assim: Vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos e foram a Cafarnaum, em busca de Jesus. E achando-o no outro lado do mar, disseram-lhe: Rabi, como chegastes aqui? E Jesus respondeu-lhe e disse: na verdade vos digo, que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Trabalhai-vos não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai o deu, assim Deus o selou. Disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? E Jesus respondeu e disse-lhes: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que o enviou. Disseram-lhe, pois, que sinal, pois, fazes tu, para que vejamos e creiamos em ti? Que operas tu? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito: Deus deu-lhes a comer o pão do céu. Disse, pois, Jesus: na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, pois, Senhor, dá-nos sempre deste pão. E Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Pai, tua palavra foi lida, tua palavra revelada aos nossos corações. Tenha misericórdia de mim, Jesus. Tenha misericórdia do teu povo. Fala conosco, nos ensina, nos orienta, em o nome de Jesus. Amém e amém. Jesus Cristo, ele traz um princípio a respeito do pão, que nós precisamos compreender essa contextualização que é feita, principalmente por João. João é considerado como um apóstolo amado, e João escreve a respeito dessa forma que Jesus expôs sobre o verdadeiro pão da vida. O tema dessa mensagem é o pão nosso de cada dia. É ao contrário daquilo que as pessoas imaginam. Não tem a ver com o nosso sustento, não tem a ver com a comida diária que nós temos, não tem a ver com o pão físico, o pão que nós comemos todos os dias, mas principalmente com o experimentar da vivência cristã e do princípio em Jesus. Jesus, ele foi ministrar a uma aldeia, e nessa aldeia ele havia feito milagres, muitos milagres. Houveram multiplicação dos pães, dos peixes, coisas maravilhosas aconteceram. E com o passar do tempo, Jesus então pega o barco e ele sai de onde ele estava, e Jesus vai para outro lugar. E os discípulos que ali estavam viram que Jesus não permanecia, e eles pegam também um barco e vão atrás de Jesus. Jesus passa a noite navegando, e esses discípulos fazem a mesma coisa. Esses discípulos então vão onde Jesus está, e nessa busca, nessa tentativa de encontrar Jesus, eles encontram Jesus mais uma vez ministrando às pessoas que estavam próximas a ele. E nessa ministração então Jesus percebeu que aqueles discípulos foram atrás dele não por aquilo que ele havia feito, não por quem ele era especificamente, mas porque havia acontecido a multiplicação dos pães, havia acontecido a multiplicação dos peixes, as pessoas estavam com fome e foram saciadas, as pessoas precisavam do alimento diário e comeram, e elas então perceberam que Jesus podia dar a elas comida, pão diário. E quando eles se aproximaram de Jesus, Jesus então começa a questioná-los e a fazer algumas perguntas. E eles então começaram a responder dizendo assim: Jesus, nossos pais viveram no deserto,
Por 40 anos os nossos pais comeram do pão que desceu do céu. Por 40 anos os nossos pais foram alimentados. Por 40 anos veio o maná, ninguém morreu de fome, haviam codornizes toda tarde, no crepúsculo da tarde, e os nossos pais vivenciaram milagres por 40 anos no deserto, porque havia um pão que havia descido do céu, e esse pão alimentava toda a nação de Israel, cerca de quase 3 milhões de pessoas. E aí Jesus disse assim: mas vocês precisam começar a entender que a vossa busca, o vosso trabalho, não pode ser pelo pão que perece. Não vivenciem uma vida em busca somente das coisas materiais. Não vivenciem uma vida somente em busca dos seus propósitos profissionais, a respeito da comida, a respeito das suas vestes, daquilo que você come. E eles começaram a conversar com Jesus. E Jesus disse assim: vocês precisam ter algo mais, precisam comer algo mais, precisam ver sinais que não são apenas sinais materiais, mas que façam com que as vossas mentes, os vossos corações sejam transformados. E eles vão dizer assim: Senhor, então quais sinais o Senhor pode nos mostrar para que de fato nós creiamos em Ti? O que o Senhor pode fazer, falar, para que eu de fato creia em Ti? Para que essa multidão acredite em Ti? E Jesus disse assim: vocês precisam crer no Filho de Deus. Vocês precisam acreditar naquele que pode alimentar de fato. E eles questionaram mais uma vez Jesus, perguntando como nós podemos nos alimentar. E Jesus disse: os vossos pais, na verdade, comeram um pão que perece. Um pão que fisiologicamente ele vai desaparecer. Os vossos pais comeram um pão que na verdade não é o pão que desceu do céu. Quando Moisés deu para vocês, ou para o pai de vocês, o pão, Moisés deu um pão perecível. Um pão que não pode produzir nada além de um alimento diário. Existe um outro pão que pode mudar a vida de vocês. E eles disseram: então nos dá este pão. Que pão é este? E Jesus disse: eu sou o pão da vida. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão e quem beber desta água, jamais voltará a ter fome e jamais voltará a ter sede. Escuta esses princípios que eu quero compartilhar com você. Primeiro ponto que nós precisamos esclarecer é que nós criamos um Jesus segundo as nossas percepções. Nós criamos um Jesus segundo as nossas ideologias, segundo a nossa métrica de realização horizontal, e nós sempre comparamos Jesus a algo bom, como um carro, uma moto, uma casa, ao emprego. Nós sempre comparamos Jesus a um projeto bom, uma festa de família, uma reunião, um Natal, um Ano Novo, e sempre agradecemos a Deus por essas coisas. Mas a nossa linha de pensamento no princípio da gratidão, pelo propósito, está sempre relacionado a coisas que Ele nos dá. Está sempre relacionado às coisas que nós recebemos dEle. E era isso que Jesus dizia que não estava certo. Ele chegou a dizer: vocês estão atrás de mim pelas coisas que eu dou para vocês. Vocês estão atrás de mim porque lá antes do rio, antes de atravessar o rio, vocês comeram pão, vocês comeram carne. Eu fiz milagres. Vocês estão atrás de mim porque vocês querem casa própria, carro bom, emprego novo, profissão abençoada. Vocês querem. Isso é pão perecível. Isso é pão que vai se desfazendo. Isso é pão que vai acabar. Vocês não podem viver uma vida em busca deste pão como alimento diário. Porque os pais de vocês passaram 40 anos comendo este pão e nem por isso eles entraram na terra prometida. Eles morreram lá, eles não avançaram, eles não deram continuidade, eles não foram abençoados além da comida diária, eles não foram abençoados além do pão diário, eles não foram abençoados além daquilo que o pão caía de manhãzinha, eles comiam no dia seguinte de novo.
Mas ele vai dizer assim, em uma tradução livre: eu sou o pão de vocês de cada dia, o pão que alimenta diariamente. Não adianta vocês comerem do pão que vocês comem, das coisas que eu dou, e vocês não se alimentarem de mim. Não adianta vocês buscarem casa boa, carro bom, coisas boas, emprego bom, trabalhar o tempo todo, e vocês não darem valor a quem eu sou. Não adianta, vocês estão atrás de mim, porque vocês querem fazer campanha de conquista, campanha de vitória, vocês querem pão para comer, vocês querem casa própria, carro bom, carro do ano, chácara. É por isso que vocês vêm atrás de mim. Isso perece. Vocês têm que vir atrás de mim, não pelo que eu dou, mas por quem eu sou. E ele vai dizer: e eu sou o pão vivo que desceu do céu. Eu sou o pão da vida, o pão que alimenta, o pão que pode estruturar qualquer família, qualquer pessoa e qualquer vida. Não fiquem atrás de mim pelo pão que acaba. Não fiquem atrás de mim pelo pão que vai se esvairindo. Não é o que eu dou, é quem eu sou. Não é o que eu forneço, é aquilo que eu estou ensinando. E ele vai trazer aqui algumas conjecturas, porque é isso que nós vamos aprender. A nossa percepção de quem Jesus é está muito relacionada às coisas que nós queremos. Jesus é, para muitos de nós, um acelerador de bênçãos. Ele é um acelerador de conquistas. Ele é um acelerador de vitória. Eu analiso isso ponderando esse texto. O pão nosso de cada dia não é aquilo que você compra, não é aquilo que você come, não é aquilo que você conquista. O pão nosso de cada dia é de fato a pessoa de Jesus internalizada em nossos sentimentos, dentro do âmago do sentimento humano. É esse ponto que eu quero mostrar para vocês. Não é o que ele está representando para você, como as coisas que você já conseguiu na vida, mas de fato, quem é você diante dele, o que ele é diante de você. Analisa a sua mente, analisa tudo que você pensa, tudo que você entende. Em Mateus capítulo 6, vai dizer que não vivam apenas pela comida, não vivam apenas pelas coisas perecíveis, porque vai dizer que tudo que você faz dentro dessa linha de pensamento humano, tudo que você quer experimentar na vida profissional, sentimental, familiar, tudo que você quer experimentar na sua vida de um modo geral, no princípio relacional, tem muito a ver com eu quero, eu quero, eu quero. E quando você passa a dizer eu quero, eu quero, eu quero, você deixa de receber em Deus aquilo que Ele quer para a sua vida. Olha esse ponto aqui que eu quero ler com vocês. O que gera ansiedade? Eu vou te mostrar o que gera ansiedade. Aliás, dá para pôr no telão para mim aí, por favor? Mateus 6, coloca no telão para mim, que eu vou ler com os irmãos, seria um pouco mais preciso. Mateus 6, versículo 25 a 34. Dá uma olhadinha aí. Mateus 6, pode pôr aí? Todas as vezes que eu analiso esse texto, eu fico me perguntando, por que as pessoas são tão ansiosas? E não vai entender assim. Por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestuária? Continua. Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam, nem celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valores do que elas? Continua. E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, você que crê na sua força humana, no seu diploma, eu contei esses dias lá em casa, eu tenho 56 diplomas. Você que crê nos seus diplomas,
Escuta isso aqui. E qual de vós poderá, com todos os seus diplomas, cuidados, acrescentar um côvado à sua estrutura? Continua. E quanto ao vestuário, por que andais ansiosos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham e nem fiam. Continua. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Pois, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, não vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Escuta o que esse texto diz. Toda a busca humana, incessantemente por tudo isso, é o que gera ansiedade na alma. Você é ansioso porque você está preocupado com o seu trabalho. Você é ansioso porque está preocupado com o que vai comer. Você é ansioso porque está preocupado com o que está por vir. Você é ansioso porque está preocupado se vai dar certo ou não. A ansiedade na alma, ela gera uma expectativa. O que é a ansiedade? É um estado emocional angustiante que prevê em situações somáticas e desagradáveis. Existe uma pesquisa, um artigo que foi lido em faculdade por alguns especialistas, que nos próximos 30 anos a população no mundo inteiro vai sofrer os efeitos da Covid-19. E haverá um efeito tão devastador, que as pessoas vão vivenciar de ansiedade para com ansiedade. Ansiedade é uma doença da alma. Depressão tem 3 níveis. O primeiro nível de uma depressão é de ordem sentimental. Que ordem é essa, pastor? Todo mundo, escuta o que eu vou dizer, todo mundo aqui já passou por uma depressão. A depressão leve, simples, é aquela depressão da perca de um parente, de um pai, de uma mãe. Você passa, é um estado, não é uma permanência. Então você vive o luto da perca, isso é uma depressão, é um baixo humor. Você passa, você chora, você se angustia, é um estado. Você perde um animal que você ama, você perde uma pessoa que você ama, você perde um trabalho que você gostava, você perde a confiança de alguém, você perde o amor de alguém, você passa por uma depressão, que é um estado emocional que vai te levar ali a uma tristeza, a uma angústia de um dia, 2 dias, um mês, quem sabe. Então você passa por ali. O segundo tipo de depressão é um propósito de linha patológica. A pessoa está triste, angustiada, deprimida porque tem problemas com câncer na família, tem um problema de cólica renal, tem um problema de ordem de patologia congênita, e aquela doença, de um modo geral, vai levar a pessoa a uma tristeza, vai levar a um segundo tipo de depressão, que é a depressão patológica. É aquela depressão de ter que estar indo no médico, daquela angústia de não saber o resultado, é um problema de ordem patológica que vai trazer no seu corpo um resultado negativo. E tem um terceiro tipo de depressão, que esse é o mais grave, que é o nível 3, que é crônico. É uma depressão do princípio emocional. Uma depressão que vai demorar mais tempo para ela sair da sua mente, da sua alma, da sua vida. Essa depressão, ela é crônica, ela se instaura, ela se estabelece e ela fica até anos na sua vida. 1 ano, quem sabe 2 anos, mas também passa. Nenhuma depressão é para sempre. Nenhuma, nem a primeira, nem a segunda, nem a terceira, nenhuma. Mas todas elas são relacionadas à ansiedade. Todas elas são relacionadas a viver o que ainda não chegou. Todas elas são relacionadas a sofrer antes do tempo. Todas elas são relacionadas a padecer antes da hora, se é que há uma hora para o padecimento. E Jesus está dizendo assim:
não andeis ansiosos por coisa alguma. Não andeis ansiosos pela comida, pela bebida, pela casa, pelo trabalho, pelo que vai beber, vestir, comprar. Não andeis ansiosos por nada. Porque se vocês olharem para a natureza, olhem para os pássaros, porque eles não trabalham, eles não fazem nada além de ficar voando para cima e para baixo, e não há pássaro que morra de fome. Olha para os lírios do campo, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um dele. E este lírio que hoje vive e amanhã morre, Deus dá a ele as maiores belezas que podem existir na face da terra. Quanto mais vós, ó filhos de Deus, será que Deus não dará para vocês tudo aquilo que vocês querem? E se vocês entenderem, ele vai dizer assim: ó homens de pequena fé. Mas se você pegar o capítulo 6, Murilo, no versículo 33, existe o antídoto para você entender o princípio das conquistas que você precisa na vida. Primeiro passo é: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas, disse Jesus. Essa é a parte final da contextualização do que nós acabamos de ler, porque você está buscando primeiro aquilo que satisfaça você. O que? O pão que perece, o pão que acaba, o pão que se esvaire, e está esquecendo do pão vivo que desceu do céu, que te alimenta, que te sustenta, que te guarda, que vai abençoar você em toda e qualquer história da sua vida. E este pão, ele se intitula Jesus Cristo, o nosso Senhor. Jesus, o nosso Senhor. O maior problema hoje é a falta do entendimento do que significa para você Jesus. Jesus. Analisa esse ponto de vista, entenda o que esse texto traz para cada um de nós. Vamos desmontar esse arquétipo, esse modelo mental, construídos por nós de quem Jesus pode ser. Porque nós vivenciamos um Cristo do achismo. Eu acho. Enquanto Jesus diz assim: eu sou. O que você precisa entender, que o Jesus, chamado aqui por ele mesmo de água da vida, morreu com sede. Jesus, chamado aqui por ele mesmo, se auto-intitula pão da vida, morreu com fome. Como que a água da vida morre com sede? Como que o pão da vida morre com fome? Mas tem uma coisa: ele não vivia para si, ele vivia para nós. E nenhuma árvore alimenta do seu próprio fruto, nenhum rio bebe da sua própria água. Enquanto nós acreditamos erroneamente, equivocadamente, que Jesus poderia ou pode ser, enquanto nós trabalhamos a palavra na percepção do eu acho, Jesus diz: eu sou. Enquanto nós acreditamos que Jesus pode ser o pão da vida, em João 6:33 ele diz: eu sou o pão da vida. Enquanto nós podemos achar que Jesus é a luz do mundo, em João 8 Jesus vai dizer: eu sou a luz do mundo. Enquanto nós acreditamos e achamos e podemos achar que Jesus é a ressurreição, em João 11 Jesus vai dizer assim: eu sou a ressurreição e a vida. Enquanto nós podemos achar que Jesus tem um caminho, que Jesus tem uma verdade, que Jesus tem uma vida, em João 14 ele vai dizer assim: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Enquanto a gente vai achando as coisas, que Jesus pode ter o fruto da videira, ou ser a videira, ou ser a árvore que nós podemos ligar nela, Jesus vai dizer assim: eu sou a videira verdadeira, quem estiver ligado em mim produzirá frutos. Eu sou.
Enquanto alguém pode achar que Jesus é o começo ou o fim, o mesmo João vai dizer lá em Apocalipse: eu sou o começo, eu sou o fim, eu sou o princípio, eu sou o fim, eu sou o alfa, eu sou o ômega, eu sou o pão vivo. Eu sou o que você precisa hoje, fui o que você precisou ontem, serei o que você precisará amanhã, e não é aquele pão que perece, não é aquele pão que se esvaire. Eu sou aquilo que você necessita, eu sou aquilo que está presente na hora necessária, na hora exata. Eu não sou um que faz teste, eu sou o resultado das suas orações, eu sou o resultado daquilo que você quer. Eu não sou o pão, o maná que caiu e se acabou, eu sou o pão vivo que desceu do céu para alimentar as vossas almas. Eu sou esta pessoa. Vai chegar um dia que não haverá mais tempo para que esta palavra seja pregada. Eu fico analisando a forma que as pessoas têm e a maneira que elas criaram Jesus na mente delas. Elas conceberam Jesus numa associação de ideias, como se Jesus fosse a salvação humana para tudo. E não é. Jesus é a salvação humana para a eternidade. Não é para tudo aqui. Não é. Explica isso melhor, eu explico. Nosso conceito de Jesus é conquista, vitória, conquista, vitória, conquista, vitória. Só que eu vou te dar uma notícia, e se você achar que essa igreja não serve mais para você, tem muitas igrejas boas por aí que você pode ir e terá a minha bênção para poder ir. Você está abençoado para procurar uma igreja melhor do que esta. Mas deixe-me dizer uma verdade. Jesus não vai te dar só conquistas e vitórias. Haverão dias que Ele vai tirar de você as suas conquistas e as suas vitórias. Ele vai te dar lições. Ele vai provar você. Ele vai experimentar você. Haverão dias que todos vão receber um sim de Deus e você vai receber um não. Haverão dias que você vai orar, orar, orar e você não vai ter resposta de ninguém. É o dia da aula de um aluno só. A escola de um aluno só. Tem muitas igrejas por aí que vai dizer que você vai ser abençoado todos os dias. Pois eu te digo, haverão dias que você não vai ser abençoado com aquilo que você quer, mas com aquilo que você precisa. Haverão dias que Deus mesmo vai tirar o seu chão para saber até onde vai a sua fé. Haverão dias que, de acordo com a Bíblia, os céus vão estar de bronze. Haverão dias que você não vai conquistar nada. Olha para mim, haverão dias que você não vai conquistar nada. Talvez meses que você não vai alcançar nenhum objetivo. E Deus quer enxergar o tamanho da sua fé.
Hebreus 11 diz: fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza daquilo que não se vê. Tem irmãos que querem viver de conquista em conquista. A Bíblia nunca disse isto. Hebreus 10 vai dizer que o homem vive de fé em fé, mas nunca de conquista em conquista. O péssimo pai é aquele que dá tudo o que o filho pede. Esse é o péssimo pai. O péssimo pai é aquele que só diz sim, sim, sim. O péssimo pai é aquele que dá tudo nas mãos. Tudo nas mãos. Pois Deus vai dizer: haverão dias que eu irei prová-los, que eu irei corrigi-los. Porque o Pai, Ele corrige a quem ama, Ele prova a quem ama. Porque o conceito que nós temos de Deus é um Deus que dá. Esse não é o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia dá, e dá mais do que nós pedimos ou pensamos. Mas o Deus da Bíblia corrige, o Deus da Bíblia prova. O nosso Deus nos dá direções. Caminho. O pão nosso de cada dia é Jesus Cristo. Ele é suficiente na sua vida. Jesus é suficiente na minha vida. Suficiente na minha vida. Feche os seus olhos. Haverão dias que Deus vai dizer não para você. Haverão dias que por mais que você clame, por mais que você chore, Ele não vai se manifestar. Haverão dias que Jesus vai provar a sua fé. Vai provar a sua fé. Só que isso vai te fazer crescer. Isso vai te fazer entender quem de fato você é. Isso vai revelar se você quer o pão perecível ou o pão que permanece. Isso vai revelar se você quer o maná que acaba ou se você quer o pão que transcende todo entendimento humano. Isso vai revelar em você. Porque se o Pai que você tem te dá tudo que você pede, então você vai crescer mimado. Mas Jesus não cria você assim. O princípio da paternidade é mostrar para você o norte, o caminho. E Ele vai dizer: vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados e oprimidos, e eu vos aliviarei. É o princípio de Deus, é mostrar o caminho. Há um caminho, o caminho é Cristo. É você quem escolhe, é você quem decide. É você quem entende o lugar que você quer. Se você quer o pão que perece, tudo bem. Se você, escuta, se você quer uma igreja que fica pregando campanha, eu te convido a sair dessa aqui. Eu te convido a ir para outro lugar sem nenhum problema. Mas se você quer Jesus, palavra, confronto, você está no lugar certo. Essa é a igreja para você. É a igreja que vai te mostrar um caminho, um lugar, e vai te falar a verdade. Haverão dias que você não vai receber, quem sabe meses que você não vai receber, mas fica tranquilo, porque Jesus vai continuar cuidando de você, da sua casa e da sua família. Fica tranquilo, porque o pão vivo que desceu do céu vai estar dentro das tuas entranhas espirituais. Nada vai te faltar, nada vai faltar, porque é Ele quem está garantindo isto. Fica tranquilo,
Fica tranquilo. Deixa Deus ministrar no seu coração. Pastor, eu estou vivendo uma luta, uma crise, eu não consigo receber aquilo que eu quero. Fica na paz, porque a Bíblia vai dizer em Mateus 6,33, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E aí, pastor? E as demais coisas vos serão acrescentadas. Senhor Deus e eterno Pai, não nos deixa fazer um alinhamento do Senhor com as coisas que o Senhor dá, porque o Senhor também é Senhor quando o Senhor tira. Oh Jesus, Tu és Deus quando fala, também és Deus quando se cala. O Senhor é Deus quando responde. O Senhor Deus também é Deus quando não fala nada, 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 nada. O Senhor pode fazer tudo, inclusive nada, que o Senhor continuará sendo nosso Deus. Não pode ser por aquilo que o Senhor dá, por aquilo que o Senhor fornece, mas por quem de fato o Senhor é nas nossas vidas. É como aquela pessoa que amamos, que queremos. Ela não precisa fazer nada. Ela só precisa estar ali. É isso, Jesus. É isso, Jesus. Mesmo que às vezes a gente sinta que o Senhor não está fazendo, apesar que o Senhor nunca deixa de fazer, mas mesmo que nós nos sintamos desamparados, sem acolhimento, mesmo que nós nos sintamos sozinhos, de fato nós não estamos. De fato nós não estamos. O Senhor não nos abandona, Jesus. Quando o Senhor estava na cruz do Calvário, cercado por multidões, o Senhor foi colocado às 12 horas, meio-dia, na hora sexta, com sede, com fome, até às 3 da tarde, a hora nona. E às 3 da tarde, quando o Senhor olha para cima, e o Senhor diz: Pai, está consumado. Deus então, por necessidade, Deus vira as costas. Uma tradução livre, ele vira as costas, porque naquela hora o Senhor Jesus se fez pecado por nós, e Deus e o pecado não coexistem. Jesus, cercado por multidões, se sentiu a pessoa mais sozinha do mundo. Em horas antes, no Getsemane, ele dizia: Pai, se tu podes, afasta de mim este cálice.
E ele revela: Pai, a minha alma está demasiadamente triste, estou angustiado, me sinto sozinho. O Jesus que curou multidões estava só, porque os meus pecados estavam sobre ele. E como se Deus dissesse: eu não posso agora estar com você, porque agora você se fez pecado. E ele fala: está tudo pronto, Senhor, está tudo pronto. Então agora recebe o meu espírito. O pão da vida teve fome, a água da vida teve sede. Abençoa-nos, Pai. Nos dá entendimento de que Jesus estamos servindo. Nos dá entendimento de que Jesus estamos seguindo. É a minha oração. É a minha oração. Que essa palavra permeie os corações. Não só agora, Jesus, mas todos os dias. Em o nome de Jesus. Vamos aplaudir o nosso Senhor.